Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Mais Esporte, programa diário aqui no estúdio da Primer TV. Eu e o Renato atualizando e comentando os assuntos do nosso futebol. Segunda-feira, acabou a Copa, tivemos Copa do Mundo, Brasil decepcionou, Alemanha tetracampeã. E é sobre esse assunto, né? E também falar sobre o futebol catarinense, que a bola volta a rolar nessa semana, que nós vamos aqui juntamente, eu e Renato, com os convidados. Convidados aqui à minha esquerda, Bonatelli, né, que trabalhou em jogos da Copa do Mundo, lá em Curitiba, no Estádio da Baixada, foi o homem forte lá da coordenação do estádio, vai contar sobre essa sua experiência. O outro convidado lá ao lado do Renato, os havaianos ficam para o lado de lá, é Fábio Machado, que assistiu 5 jogos da Copa do Mundo e vai falar um pouco dessa experiência que ele teve antes, durante e depois dos jogos da Copa do Mundo. E para ajudar eu e Renato aqui a debater, Rafael Araldi, narrador da Regional FM. Boa noite, Renato Pires. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Fábio, Luiz Machado. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Fábio, obrigado pela tua presença. Vamos contar mais uma vez aí sobre essa tua experiência aí de 5 jogos da Copa do Mundo. Eu agradeço o convite, mais uma vez estar no programa aqui, sempre é gratificante e vamos conversar um pouco. Foi uma experiência legal, a gente está acostumado a ver o futebol catarinense, futebol brasileiro, agora conhecer um pouco do clima da Copa. Bona, obrigado pela tua presença, né? E eu tenho certeza que, já estou falando por ti, essa foi uma experiência aí que tu vai carregar para o resto da vida, além de engordar bem aí o teu currículo. Obrigado pelo convite, Fábio. Realmente, trabalhar no maior evento esportivo, o maior evento do futebol, todos apaixonados por futebol, muito gratificante e algo inesquecível, um sonho realizado que a gente vai estar conversando aqui. Rafael Araldi já é da casa, né, Rafa? Obrigado mais uma vez pela tua presença. Rafael, ele é convidado porque ele assistiu todos os jogos, assistiu todas as mesas redondas, assistiu todos os debates, leu tudo sobre Copa do Mundo e a gente vai falar um pouquinho sobre essa impressão que tu teve dessa grande competição. E comi umas 3 carretas de pipoca também. Não tenho dúvida nenhuma, Fábio. E ainda leu o Paulo Brito na rede social ainda. Também. E ainda, tinha tempo ainda para ler respondi o Paulo Brito. Respondeu o Paulo Brito. Boa noite, Fábio, os amigos da mesa aqui. Vamos falar aí de Copa do Mundo e essa expectativa da volta do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B e ver o que deu errado aí na nossa seleção na Copa também. Pois é, então já vamos começar a falar então. Vamos começar a falar em seleção, né? Porque não tem como, né, a gente não falar sobre esse assunto. Eu lembro, Rafael Araldi, num programa que tu fizesse lá na rádio... Na XFM, né? Na XFM, um programa de manhã, nós participamos lá, e foi perguntado para mim sobre seleção brasileira. E o que eu falei eu não mudo em relação ao que eu falei. Eu disse muito claramente, há 1 ano atrás, eu disse algo mais ou menos assim: se o Brasil chegar, se o Brasil for campeão, será no oba-oba, será no vamos lá, será no 200 milhões em ação. Porque eu não via consistência na seleção, via outras seleções absurdamente na frente, no que diz na parte técnica, na parte de planejamento. Foi mais ou menos isso que tu viu? Foi mais ou menos isso que tu analisou, Rafael? Foi mais ou menos isso que eu vi. Eu até falava com o Eric Maier, repórter lá da Regional. A gente às vezes discutíamos porque eu falava que o Brasil não tinha poder de reação, não tinha um grupo forte, um grupo que a gente olhava que ele pudesse virar um jogo se estivesse perdendo. Acho que as principais seleções que demonstraram melhor conjunto e jogaram melhor, a Alemanha campeã, a Argentina, a Holanda e a França. Para mim foram as 4 melhores seleções. Eu até acho que se fosse um campeonato de pontos corridos, todos contra todos, o Brasil, pelo conjunto, era para terminar lá em 10º lugar. Não tinha equipe realmente. Como era uma Copa, mesmo com essa safra ruim que nós temos aí no Brasil, para mim, dos últimos 30 anos, a pior seleção de todas, né, talvez desse para chegar um pouquinho mais longe, com um pouco mais de vontade, um pouquinho mais de raça, aquilo que teve na Argentina e não teve na seleção brasileira. Porque se a gente for pegar para o lado individual, o Brasil realmente aí tinha muitas dificuldades. Foi passando com alguns adversários pouco qualificados, a hora que pegou a equipe de qualidade, acabou perdendo. Acho que não foi o fiasco não foi ter chego em 4º lugar, porque eu acho que com a nossa safra, a gente foi até longe demais, conseguiu chegar entre as 4 seleções. O fiasco foi ter perdido da forma que perdeu para a Alemanha e também jogado pouco futebol contra a seleção da Holanda. Então, ter chego em 4º lugar pelo grupo que a gente tinha, até acho que era mais ou menos o que a gente esperava com positividade. Agora, o grande fiasco realmente foi tomar 7 gols da equipe da Alemanha.
O Fábio teve 5 jogos na Copa do Mundo. Algum jogo da seleção, Fábio? Não, seleção não não. assistiu, mas obviamente tu acompanhou. Sim. Qual é a tua impressão que tu teve da seleção brasileira? A minha é muito parecida com a do Araldo e eu acho que é quase voz corrente, né? A seleção teve uma safra muito aquém do que a gente está acostumado a ver. A gente sabe que o Brasil, taticamente, nunca foi o forte da seleção brasileira, mas nós estamos acostumados a sempre ter pelo menos 3, 4 jogadores que fazem a diferença numa Copa. Em 2002 tínhamos Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, todos no auge, e ainda jogadores que davam um suporte muito grande, como Roberto Carlos, Cafu. Então, nós estamos acostumados a ver a seleção decidir qualquer jogo de repente. E nessa a gente viu que a safra era fraca, o Neymar era o único fora de série realmente. E eu tenho a mesma impressão que o Araldi, o 4º lugar até caiu do céu para a seleção brasileira. Eu não vejo, eu também entendo que a Alemanha e Holanda fizeram o melhor futebol da Copa, a Argentina com essa proposta, mas sabendo de suas limitações chegou ainda à decisão e até fez uma boa final. Parecido com o Brasil, né? Eu acho que a Argentina... tem dois excelentes jogadores os outros completam muito, né? O Di Maria e o Messi, mas tem um Mascherano que para mim foi o melhor da Argentina, né? No aspecto tático era um time muito mais compenetrado. Só teve uma coisa que me ofendeu muito, eu vou ser sincero, me ofendeu muito, foi quando machucou o Neymar. E aí quiseram comparar com a seleção de 62, com a lesão do Pelé contra a Tchecoslováquia. Gente, a diferença é abissal. Eu escrevi no Twitter, eu escrevi no meu site, eu fiquei indignado com isso. Sabe, eu acho assim que quiseram achar um coelho na cartola, mas um coelho que não existia. As diferenças, Pelé se machucou no 2º jogo contra a Tchecoslováquia. Tinha toda uma Copa do Mundo pela frente. O Brasil era o atual campeão. E aí a gente pega aquele time, se quiser, podemos escalar aqui. Gente, Nilton Santos, Garrincha, Zito, Didi, o Zagallo, Vavá. Aí quiseram comparar com a lesão do Neymar. Primeiro que já é uma ofensa querer comparar o Neymar com o Pelé, enquanto jogava futebol. A distância é abissal, a distância é muito grande. E segundo, quiseram comparar a seleção de 62, que era atual campeã mundial, com essa. E dentro do que vocês falaram aí, dentro desse quadro, nós tínhamos um jogador bom, que era o Neymar, e o resto dos jogadores realmente que... Fred vinha de lesão pelo Fluminense, não estava jogando, não era nem para ter ido pela Copa, não era nem para ter ido para a Copa. Porque o cara simplesmente não estava jogando futebol. Né? E aí você pega todos os outros jogadores, também não vinham bem nos seus clubes, não estavam vivendo um bom momento. Então eu concordo com vocês nesse ponto. Eu acho que... E aí nós podemos levar um pouquinho a mais. O Brasil se preparou para jogar sem o Neymar. O Neymar já tinha um cartão amarelo desde o primeiro jogo. O Brasil não fez treinamento nessa possibilidade. Tinha a possibilidade do Neymar receber o 2º cartão. Eles mal fizeram treinamento. Mal fizeram treinamento. Quanto mais específico. Aí, a matéria agora que saiu aí, que um dia antes de jogar contra a Alemanha, o salão de cabeleireiro, né, que tinha lá o barbeiro dentro da CBF, tinha fila. Teve fila. Daniel Alves ficou 1h30 para fazer um retoque aqui lateral no cabelo. Aí realmente é uma situação complicada. Bona, foi mais ou menos isso que tu viu, mano? Não seja chapa branca porque tu era funcionário da FIFA. Não muda agora de lado aí. Não, tu não, por acaso não trabalhou em nenhum jogo do Brasil, né? Não trabalhei em nenhum jogo do mas Brasil. assististe também, claro. Assisti todos os jogos. Tá. A minha opinião é o seguinte, o Brasil tinha 2 táticas, né? Uma, Neymar pega a bola e decide jogo. Isso. A segunda, Neymar pega a bola, sofre falta e bola parada. Bola parada. Tá? Então, eram 2 táticas do Brasil. O Brasil perdeu o Neymar, perdeu as 2 táticas que tinha. Com relação a esse apelo, Fábio, eu acho que foi muito mais o desespero daquelas pessoas que estavam acompanhando a seleção, tá? Que acompanham o futebol, que acompanham a produção de cada jogador, era o desespero de criar algum ambiente capaz do Brasil reagir. Tá? Todo mundo que viu o jogo do Brasil tinha essa análise que era o Neymar jogando, tentando se virar. Um time mal organizado, um time no esquema tático, a princípio, parecido com os europeus, tá? Porém estático. Uhum. Ponta não sai da ponta. Né? Nós tínhamos o absurdo de Neymar volta para marcar e o Fred é um jogador nulo lá na frente. Teve um jogo que o Oscar jogou do lateral esquerdo. O Oscar, Contra o México? Então, demonstra a fragilidade de planejamento tático do Brasil. Tá? Acho que o Brasil demonstrou a pobreza tática que ele vive. Isso é um problema grave. Isso vale para os técnicos brasileiros, não? Mas isso puxa também, não adianta só a saída do Filipão, vamos contratar o melhor treinador, mas isso tem lá da base.
Tá? Isso envolve base e envolve renovação, mas na renovação não adianta renovar. Ideia, né? E não adianta querer renovar com Parreira, com Filipão. Renovação de A ideias, gente precisa. Se pega o banco da Alemanha, tá? Existem pessoas jovens. Jovens não precisa ser jovem de 30, jovem de 40 anos, o pessoal que estuda futebol. O Bierhoff foi o grande responsável pela revolução. O diretor gerente, foi o grande responsável. Assim que o cara acabou de jogar futebol, o cara já tinha um planejamento para a Alemanha. E um detalhe fundamental do que o Carlos está falando, se nós vemos, por exemplo, a Alemanha, nessa decisão não jogou Podolski, jogador de primeira linha, não jogou o Khedira machucado, e mesmo assim eles tiveram, o cara que saiu do banco foi o Royce, fez o gol. O Royce não foi para a Copa, o Royce, os dois, não foi convocado. A jogada do gol, o Schürrle fez a jogada que o Goetz fez o gol, quer dizer que saiu do banco. Os dois vieram do banco. O Schürrle não iria nem para a Copa. E eu acho muito interessante o que a Alemanha chegou num estágio que não só taticamente o time deles é brilhante, foi um jogo que eu vi a Alemanha com a Argélia, eu senti que a movimentação deles realmente é diferenciada, taticamente todos têm uma leitura muito boa do jogo, mas é questão de jogadores que jogam em várias situações, eles têm uma mobilidade muito diferente. O Lan, por exemplo, é o de volante para lateral. O Miller, início de carreira, era segundo volante, hoje faz a função de centroavante. Então, há uma opção tática para o treinador, devido à desenvoltura de jogadores. O Schweinsteiger era meio, agora é volante, né? Então, esse estágio, quando a seleção atinge esse estágio, realmente ela tem que estar com foco de ganhar também. De campeão. Eu li um número agora, que eu não sei se é oficial, que o Neuer, o goleiro da Alemanha, acertou mais passes do que o Messi. O Neuer saindo com o pé, ele acertou mais passes do que o Messi. No jogo da Argélia e Alemanha, para mim a Alemanha demonstrou... Estava nesse jogo lá? Esse jogo eu vi. E depois, se quiser reclamar de estrutura, nós vamos reclamar aqui com o mas eu não estava nesse jogo. Não estava nesse jogo? Não, aí foi em Porto Alegre, né? Foi em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Mas esse jogo, a Alemanha demonstrou estar preparada para a maior fraqueza dela. Qual era? A falta de velocidade dos seus zagueiros. Isso. Tá? Ela avançou o time e o goleiro jogou totalmente adiantado. Deu para ver um pouco disso. Totalmente. Então, O jogo foi bem isso aí. ele demonstrou que ele estava preparado com a fraqueza dele. Ele estudou a sua fraqueza. Tá? A gente não adianta estudar só aquilo que a gente tem de bom. Ontem apareceu um pouco desse. Aí o Mas na verdade o Neuer ele é uma característica dele desde quando ele jogava no Schalke 04 já. Não, só que no tempo do Schalke 04 ele acabava tomando muitos gols nessa saída errada. Então ele ia lá na meia-lua, tirava de cabeça, o cara batia e cobria ele. Não tinha sincronicidade. Ele acabou melhorando esse lado com o Guardiola. Mas ele já joga assim dessa maneira já há muito tempo antes do Bayern de Munique. Ele tem base de handebol, né? Acredito que sim. Um goleiro tem apenas 28 anos, é um goleiro novo ainda. Mas pelo menos mais 2 Copas do Mundo pela frente. A geração da Alemanha ela é fantástica nesse sentido. O Bona que acabou falando uma coisa que eu não tinha percebido. A comissão técnica da Alemanha é jovem. Não para jogar eu acho outra questão que a gente não está né? tendo também, que falta essa renovação, não só na seleção brasileira, mas em todo o futebol brasileiro. Por exemplo, hoje na Alemanha, todos os jogos são com casa cheia. O público de todos os jogos, a média de público, a capacidade é tipo 99% da capacidade do estádio. E isso não só em jogos das equipes que estão na frente. Eu tive a oportunidade eu narrei 2 temporadas do campeonato alemão, e eu me lembro que teve um jogo, o último jogo do campeonato, acho que 2011, era Hertha Berlim, acho Freiburg talvez, e o Hertha ele já estava rebaixado, o Freiburg não lutava por mais nada, e mesmo rebaixado, o estádio estava completamente lotado. Né? Então, eles são, para mim, entre aspas, aí, o novo país do futebol, porque eles realmente sempre lotam a primeira, a segunda divisão, e isso é uma questão também que a gente tem dificuldade. Isso é muito interessante, Rafael, só um pouquinho. E apenas que eu ia falar, a seleção da Alemanha, ela tem ex-jogadores há muito tempo que compõem a comissão técnica, compõem também a federação. Então, o que a gente não tem no Brasil é Zagallo, Parreira, Filipão. Parreira, Zagallo, Filipão. Ficava sempre naquilo ali, Dunga. Até teve o Jorginho, mas falta também trazer um Paulo Roberto Falcão, não para comandar, mas para fazer parte ali, né? Sim. E outro exemplo disso é a Holanda também, que fez a Copa invicta agora. Chegou em terceiro, tinha o Kluivert e o Blind na comissão técnica. Agora sai o Van Gaal. Entra o Gus Hiddink, que até 2016 na Euro, mas já sai ele e entra o Blind para Aliás, o Blind tem uma história. Ou seja, toda a estrutura já pré-montada. O Blind tem uma história muito interessante, né? Na final de 95 do Interclubes, entre
Ajax, ou Ajax, como queira, e Grêmio, foi para a penalidade. E quem bateu o pênalti decisivo, que tirou o título do Grêmio, foi o Blende. E os técnicos eram os mesmos, né? O Van Gaal, né? do Ajax, e o Felipão. Só por curiosidade. Mas é assim, já é planejamento. O Joachim Low, como queiram, já estava, antes de começar a Copa, era auxiliar definido do que ele permaneceria como treinador. Ele era auxiliar e do ele Klinsmann. perdeu uma Copa do Mundo, esse é o detalhe. Ele perdeu uma Copa do Mundo. Perdeu a Eurocopa também. Ele perdeu uma Copa do Mundo, o Low. A última Copa ele perdeu. Né? Mas eles têm um planejamento. Sim. Ele tomou a goleada da Itália. A não ser que aconteça algo como tomar de 7. Um Que desastre. é um desastre não planejado. Agora eles têm um pré-planejamento. Eles têm ex-atletas participando, mas também tem profissionais de outras áreas. Tá? Eles usam tecnologia avançadíssima. Eles colocam desde o treinamento, eles sabem quanto que cada um correu no treinamento, eles sabem quanto que cada um tocou na bola, quantas vezes. Tá? Isso é um estudo que falta no Brasil. Falta. No Brasil, há pouco tempo atrás, eu vi uma entrevista do Rivelino e Narciso dizendo que o problema do Brasil era que tinha muitos acadêmicos trabalhando e poucos ex-atletas. Espera aí, não é bem assim. Não, acho que casa os dois. Tem que casar os dois. Tem que ter os dois. Não basta ter só o acadêmico e também não basta ter só o ex-atleta. Isso. Porque a boleiragem já passou. Tá? O negócio do Brasil, o Brasil ser o melhor. Vamos lá, né? Que o Fábio falou. Vamos lá. Tem técnico, vamos lá. E o Brasil foi isso. É isso, né? Tem técnico que o time está mal, faltam 4 jogos, Obona. Traz aquele técnico. E aí cada um já tem o seu na cabeça, cada um já tem o seu. Traz aquele técnico é bom do vamos lá. Nossa. É bom do vamos lá, é bom só para dar aquele... Mas mesmo assim, gente, a boleiragem pega... O técnico aí, eu não sei não, vamos ver a nossa aqui. Mas a personalidade do jogador que nessa seleção... Mas o Renato, o jogador aí tem treinador, Renato. Também não tem tanta personalidade assim, né? Tem treinador que está perdendo mercado. A gente não vê mais aí novo, mais falar em Luxemburgo. Uma série de treinadores estão perdendo por quê? Porque, como falou o Araldo, é uma mescla. Claro que você pode pegar um treinador mais velho, mas ele tem que se adaptar à nova realidade do futebol. Estava assistindo o jogo com meu filho ontem, e aí eu disse para ele assim, o Ozil, que é um jogador que meu filho gosta muito, né? Meu filho adora o Ozil. Faltou o Ozil dar aquele balãozinho, faltou ele matar no peito, fazer como fez o Rames Rodrigues. No clube do que na seleção. E a gente esperava um pouquinho mais do Ozil isso. Botar a bola abaixo das pernas, ser aquele 10 que a gente se acostumou. Aí quando ele saiu, foi substituído, o cara correu 14 quilômetros, meu amigo. 14 quilômetros durante a partida. O Miller geralmente é o que correu mais. Aí tu pensa assim, o cara correu 14 quilômetros, ele foi fundamental na parte tática. Ele aí não apareceu, porque o grupo era bom. Mas a gente esperava um pouco mais do Ozil nessa questão. Fábio, e o atleta correndo 14 quilômetros... Cada vez mais fica... se correu tudo isso. Cada vez mais fica evidente 14 quilômetros, a necessidade do teu preparador físico, da equipe, não é só um preparador, é por isso que tem a equipe de preparação física ser bem estruturada e utilizar a tecnologia para isso. Tá? Nós não é mais ficar pulando cordinha, passando por cone, subir a arquibancada. Hoje, o Ozil correu 14, que é mais ou menos a média. A Copa de 70, o Brasil tricampeão com Pelé e companhia, o jogador que mais correu 4. Só para ver a diferença. Então não tem que ter acadêmico. O Ozil ainda correu 14 e saiu pro Goetz. Quer dizer que saiu pro cara certo. E ainda saiu pro cara certo. Não, o Close que saiu foi o Close. Foi o Close. Eu não sei se o Ozil chegou a sair. Saiu, né? Saiu. Acho que ele saiu. Ele saiu no final para entrar aquele que joga de volante, lateral, não lembro o nome dele. Entrou aqui no número 2, foi o 2. Foi o que machucou? Foi o que machucou. Então é só que assim, a gente costuma se empolgar com seleção campeã, né? A gente costuma dizer que seleção campeã não tem defeito. Mas o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando, acho que todo mundo já falava da seleção alemã, mesmo antes dela entrar no campeonato. Eles protegeram bem o defeito deles, né? Oi? Eles protegeram muito bem o defeito deles. Vale a pena relatar também uma outra coisa que a Alemanha está fazendo. A Alemanha, ela praticamente aboliu as escolinhas de time, né? Então existem as escolinhas da federação, da confederação, no caso. Várias, né? Tá? Então eles estão criando uma maneira de jogar futebol. Tá? Eles criaram uma identidade do futebol alemão. Tá? Eles tiraram aquela visão do futebol alemão de chuveirinho, muita força. Eles querem técnica misturada com a tática, com a aplicação tática que eles têm. Isso é muito importante. Isso que o Brasil falta essa capacidade de organização.
tá? Fora da Copa do Mundo. O Götze que fez o gol tem 22 anos, projeto, é o menino. Né? Ele é fruto do projeto. O Neuer é fruto já desse projeto. Mas é uma geração anterior. O Ozil já é fruto desse projeto. Geração anterior. O Schürrle é fruto, tem 22 anos. Então nós estamos falando aí de uma Alguns geração são da geração anterior. Nós estamos falando de uma geração de campeões com 22 anos. A primeira geração é do Lan. E nesse programa do Araldo, eu lembro que eu falei muito bem, a seleção vai com o jogador mais velho, chamado Philippe Lahm, com 26 anos. Mas aí tu vai dizer, mas tem o Klose. Mas o Klose é uma outra situação. O Klose é uma outra. O Klose tem a caça do recorde, era o jogador. É uma exceção nesse mas mundo aí. Vamos dizer, na comparação deles, a moda antiga. A moda antiga, nessa nova convicção do futebol alemão, seria um jogador moda antiga do alemão. Então aí para também trazer o torcedor alemão mais antigo também, né? Tem toda a parte de marketing que a Alemanha também trabalhou muito, né? Aí entra na parte do Bonner, né? Que a Alemanha trabalhou de forma sensacional também, né? Eles prepararam desde o uniforme. Tá? Eles estudaram Flamengo. o uniforme da maior torcida. Tudo isso. Tá? Eles trabalharam a reação do torcedor brasileiro. Desde que eles chegaram no Brasil, antes deles virem, eles já costumavam elogiar o povo brasileiro, elogiar a nossa cultura, nosso comportamento. Estudaram bem direitinho, né? O que era Receberam pessoas de origens indígenas na sua concentração. Tá? Então foi um povo que estudou não só futebol, mas estudou todo o contexto da Copa. Foi o campeão da humildade. E só para ter uma ideia, se a gente hoje entrar, mais uma espécie de comparação, porque a gente tem que comparar o que tem de bom. Né, sim, claro. Se a gente entrar hoje no site da Bundesliga, que é a CBF deles, digamos assim, antes de cada jogo aí da primeira e da segunda divisão, tem o scout das equipes, tem notícia das equipes. Uma hora antes de começar o jogo, você entra no site da Bundesliga, vai clicar no jogo, vai ter exatamente uma hora antes, a escalação das duas equipes, com a numeração completa, como que a equipe joga dentro de campo, estatísticas durante o jogo, em tempo real, informações. Então é uma coisa que você não imagina. Aqui no jogo, por exemplo, da Série B, isso. que nem tem amanhã o Havaí Atlético Goianiense, você consegue visualizar que você vai entrar no site da CBF, vai ter lá uma hora antes, escalação do Havaí, do Atlético Goianiense, informações sobre o trio de arbitragem, você tem que correr atrás da informação. O que o Felipão fez no último treino? Escondeu a escalação? Não, ele não treinou com o Bernard. Ele não treinou com o Bernard para esconder do técnico alemão. Para o técnico não saber. Não, e só queria saber de treinar com o Sub-23 do Fluminense também. Vamos só dar uma pausa. Ô, Renato, só um pausa aí, nós vamos rapidinho para os nossos intervalos comerciais. E aí não voltar, vamos falar com o Bonner, essa experiência, como ele teve, né, em trabalhar numa Copa do Mundo, falar com o Fábio, que teve aí em 5 jogos da Copa do Mundo, qual foi a seleção que impressionou, falar um pouquinho também dos bastidores, né, dos arredores aí dos jogos. Intervalo comercial, já voltamos. Para você experimentar as nossas delícias. Crepes salgados, crepes doces, massas caseiras, grande variedade de sopas com a tradicional sopa de feijão, buffet de sorvetes e aquele tradicional chopp caseiro e gelado. Kraus, bistrô e choperia, de segunda a sexta e domingo, das 18h30 às 23 horas, em Barreiros, em frente ao Shopping Ideal. Pensou em seguros? Pensou Frati Seguros, com uma equipe especializada para lhe atender em todos os tipos de seguros. 24 horas à sua disposição. Seguros de carro, vida e de seu imóvel. Fale com a gente no 3024-9595 ou no 3248-2001. E acesse o site www.frateseguros.com.br e fale com uma de nossas atendentes para tirar a sua dúvida ou para contratar os nossos serviços. Pensou em seguros? Pensou Frati Seguros. Aproveite e confira as super promoções do Gêmeos Supermercados. São 26 anos de tradição e economia para a sua família. E todos os dias da semana, um show de ofertas. Terça e quarta, frutas e verduras. E a partir de quinta-feira, as ofertas especiais do final de semana. Gêmeos Supermercados. 3 lojas para você economizar. No centro de Biguaçu, em São José, no bairro Bela Vista e bairro Areias. Portal da Ilha. Há 15 anos, seu portal de notícias 24 horas na internet. Quer saber tudo o que acontece na sua cidade? Então acesse o site portaldailha.com.br. Portal da Ilha. Há 15 anos, seu portal de notícias 24 horas na internet.
Ok, voltando ao programa Mais Esporte, programa aqui na Premier TV, agradecendo a todos o carinho, agradecendo a todos a audiência, né? As mensagens que nós recebemos aí da galera que assiste o programa. E eu tinha até feito um papelzinho para mandar os abraços, cara, que mandaram sexta-feira. O pessoal assistiu a reprise. E o papel. Um abraço para todos vocês. É só o que eu posso falar, né? Amanhã a gente dá esse abraço aí, tá certo? Aliás, eu vou falar em abraço também. Na verdade, eu deixei para amanhã, mas só para fazer um pequeno registro. A gente critica muito a torcida organizada, nós somos muito críticos com a torcida organizada e na maioria das vezes nós temos razão em ser críticos, né? Mas quando a coisa é boa, nós temos que elogiar. No sábado à noite, de madrugada, a torcida Mancha Azul fez um trabalho beneficente nas ruas de Florianópolis, de madrugada, não sei se alguém sabe disso, distribuindo comida, distribuindo agasalho. Então, amanhã a gente vai mostrar as fotos, vai mostrar aí para fazer o registro de que é algo que realmente tem que ser Cumprindo feito. uma função que era do governo. Não, mas tudo bem, Renato, mas ninguém vai entrar nisso. Sim. Mas eu acho que é uma função que tem que ser de torcida organizada. Eu prefiro pensar assim. Sim, eu acho que a torcida organizada ela tem que ser útil. E ela pode ser útil para o clube e para a sociedade. Então, o pessoal da Mancha Azul, que tantos, né, a gente criticou aqui, parece estar com uma nova diretoria, eles fizeram uma campanha do agasalho e saíram à rua de madrugada. Há um mês ou 2 meses atrás, a Gaviões também fez. A Gaviões também fez, e sempre que fizer, nós vamos aqui elogiar, porque eu acho que deve ser feito isso. Nós vamos deixar depois para a segunda parte, porque daí eu quero pegar mais específico as experiências do Bona e do Fábio. Mas como o Fábio assistiu 5 jogos, eu quero fazer essa pergunta para ele. Fábio, qual foi o jogo ao vivo, né? Porque uma coisa é na TV, ali ao vivo. Qual foi a seleção que mais te impressionou? Teve 2 jogos assim que me Quais são os 5 marcaram jogos que bastante. assistiu? Vamos lá. Eu assisti Colômbia 3-0 com a Grécia. Tá. O que eu posso dizer desse jogo assim de mais destaque é a presença dos colombianos em massa, me deixou. Eu acho até que tem uma foto depois. Onde coloca depois. Foi bem significativa, porque foram 57 mil pessoas, mas estima-se que 30 mil de fato eram colombianos, né? Então eles tomaram de assalto o Mineirão. Tem uma foto lá. Sempre aproveitei para levar o manto azul. E dá para perceber ali que tu é Havaí, né? Tá, tudo bem. Todos eles logo já vim, Havaí, essa máquina vai subir de qualquer jeito. Lembra da Sul-Americana? Vai dizer que o Rodrigues quer jogar aqui por causa da praia, não, né? O Sampaoli já perdeu o Brasil porque ele estava acostumado. Perdeu com o Emelec pro Havaí também, né? Era o Sampaoli técnico? Era o Sampaoli. E assisti esse jogo que a presença da torcida colombiana me chamou muita atenção. Tem mais foto ali, Fábio. Se quiser comentar em cima da foto. Esse jogo aí foi a Rússia e Bélgica. O jogo, assim, tecnicamente foi o jogo mais fraco que eu fui no Maracanã. Mas o destaque teria sido mesmo o Maracanã em si, né? Segura um pouquinho, Marcos. Que deixa a gente realmente bem emocionado de estar ali. Esse jogo eu fui junto com o pai, foi o jogo da Holanda e Austrália. Foi um dos melhores jogos, porque teve 5 gols. Teve o gol lá do... O gol, para mim, um dos mais bonitos da gols Copa. do Sérgio. Mais bonitos da Copa. Fez um golaço e, eu pude notar, mesmo sem ser uma grande partida, que a Holanda tinha uma seleção muito forte, porque, às vezes, por exemplo, o Robin nesse jogo não fez uma partida espetacular, mas os certos lampejos, tu já nota... A Holanda estava classificada já, né? E também a organização do time, né, Fábio? Só nos lampejos a gente sente a diferença de um jogador do potencial lampejo dele, ele corre 30 km então, nesse jogo até a Austrália fez força porque o estádio foi muito ferrenho a favor da Austrália, mas nesse jogo eu percebi a qualidade do time holandês. Esse é no Maracanã? Esse foi no Maracanã, né? Que eu fui com a Vanessa. A dona Vanessa? Foi tem que levar, né? Tem que fazer Dona a média. Vanessa, o Fábio se comportou bem, se comportou, né? Tem que fazer a média. Qual foi o jogo lá? Esse foi a Bélgica e Rússia. Bélgica e Rússia. Os belgas até pediram para bater foto com a Vanessa, não gostei muito, depois São ligeiros. Aí eu vou começar a secar esses caras agora. Eu tava torcendo pra Bélgica, agora não vai torcer. Eu fui no jogo da Alemanha e Argélia, que em termos de emoção foi o melhor, né? Foi um grande jogo. A Argélia realmente fez mais do que a gente esperava, mas mesmo assim deu para notar que a Alemanha realmente tem um potencial tático, técnico e de versatilidade muito grande, é o melhor time realmente. E por último eu fui no jogo da Argentina e Bélgica e pude sentir o clima de rivalidade entre brasileiros e argentinos. Está deslotado a Bélgica, falta 2 minutos, rapidinho, a Bélgica se esperava muito, se falava muito, acho que até naquele programa a gente falou, né, porque todos os jogadores jogam em time de pontas. Eu não acho que a Bélgica foi uma decepção, muito pelo contrário, eu acho que ela teve dificuldades normais, que eles também reconheceram, porque primeiro que estrearam contra uma Argélia, que a gente viu depois o que ela fez durante o campeonato. Mas assim, lá no campo, assim, encantava realmente o futebol. Mas eu me decepcionou um pouco. Decepcionou um pouco.
Esperava mais. Esperava mais Eu do achei Hazard. assim que o Company realmente é um zagueiro acima da média, muito acima da média. Aham. Mas no geral, eu acho que a Bélgica poderia jogar mais. É. Sofreu um pouco o calor também. Respeitou muito a Argentina também, né? E pela dificuldade do adversário, mas eu também esperava mais. Tá certo. Alguma observação, Renato? Não, já. Vamos fechar a primeira parte aqui. Beleza. Tá? Então, assim, ó, nós estamos fechando a primeira parte. Você que está assistindo ao vivo, 18h30, ou nesse horário 18h30, nós estamos fechando aqui. Mas essa galera vai ficar aqui, porque quem assistir a reprise a partir da meia-noite vai assistir um programa de 1 hora. Então nós vamos gravar mais meia hora e o Bonatelli vai falar da experiência dele lá com os argelinos, que ele amou a Argélia, quer morar lá. O Araldi vai falar da perspectiva do campeonato catarinense, enfim, dos catarinenses no brasileiro. Enfim, nós temos ainda muito assunto. Fechou, Jorge? Então o programa de esporte dessa primeira parte fica por aqui. O Bona aprendeu várias